Olá, boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu sou Lúcio Ebra, sou neurologista, sou médico do sono, sou membro do conselho da nova administração da Academia Brasileira de Sono e estou aqui no perfil da Academia Brasileira de Sono, da ABS, para inaugurar as lives da Semana do Sono. E hoje, especialmente hoje, é o Dia Mundial do Sono. Então, 14 de março é um dia até que foi estipulado de uma forma até um pouco curiosa, que é a sexta-feira imediatamente antes do equinócio do outono aqui no hemisfério sul ou da primavera no hemisfério norte. E, bom, e para inaugurar a semana de lives, hoje a gente vai ter um tema que é muito interessante, que é um tema relacionado com saúde mental. A live de hoje a gente escolheu o nome até voltado ali com o tema central da World Sleep Society. Então a gente vai falar sobre fazer do sono uma prioridade para a saúde mental. E o formato que a gente decidiu para fazer as lives desse ano serão lives que a gente até chamou de super lives, são lives maiores, então de duração aí de mais de uma hora, quase 2 horas, e a gente vai ter uma rotatividade aí de colaboradores, de participantes, de palestrantes. Então, eu já estou vendo aqui até alguns dos nossos ilustres palestrantes já estão entrando. E a ideia vai ser que no início a gente vai falar com 3 colegas e depois a gente já faz uma roda das cadeiras aí e chama aí 3 outros colegas para falar de outros temas dentro desse contexto maior que é a relação entre sono e saúde mental. Vou convidar os 3, que aí dá tempo de irem entrando até por conta dessa questão de conexão. Bom, a gente já tem aí o primeiro colega que vai participar da live de hoje. Então, é o Dr. Paulo Cunali. Ele é dentista, especialista em medicina, em odontologia do sono. E, bom, ele vai ser aí um dos 3 do nosso primeira turma, que aí eu já estou chamando os outros. Então, eu já fiz o convite, Flávio, eu vou convidar de novo, ver se aparece. E o Rafael ainda não apareceu para mim. Olá, Olá, boa noite. boa noite, Lúcio, boa noite, Paulo. Bom, Boa pessoal, noite. eu vou até pedir para vocês já irem se apresentando e falando um pouco, enquanto eu estou aqui na difícil tarefa de organizar isso, de colocar todo mundo junto. Fica à vontade aí. Tá bem, tá certo. Bom, Bom, eu assisti desde o começo a sua introdução, então também já vou me apresentar. Eu sou Flávia, eu sou psiquiatra e médica do sono, faço parte da equipe de psiquiatria do Einstein, faço parte da equipe de psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e tenho o prazer de aceitar esse convite hoje, feito pela ABS. Obrigada, Lúcio, para a gente poder falar um pouco sobre sono e saúde mental e trazer, né, esse tema que eu achei maravilhoso desse ano, de como trazer o sono como uma prioridade. Então, vou me apresentar aqui. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Flávia. Tudo bem? Para mim, uma alegria e uma honra. E fiquei muito lisonjeado, né, de ter esse convite aqui, participar como cirurgião dentista. Eu fiz a minha formação de sono toda na Unifesp, meu doutorado, meu pós-doutorado lá. E aprendi, né, nesse tempo todo o quão é importante. Eu sempre fui um profissional de grupo aqui na Federal, mas o quanto é importante a gente ter essa multidisciplinaridade nessa área que é tão bonita, tão intrigante, tão fascinante do sono. Então, eu estou muito animado, estou muito curioso, eu estou muito à vontade aqui de participar com 2 psiquiatras, eu como cirurgião dentista, de formação nessa questão do sono, né, e a qualidade, a saúde mental, que é, a gente sabe, né, que é extremamente importante. Muito obrigado pelo convite, vai ser uma alegria, um prazer e uma honra participar com vocês aí. já agradeço, até em nome de todos, o aceite de vocês.
E dar as boas-vindas para o Rafael, que acabou de entrar, então, nosso quarto participante, e aí vai participar dessa primeira parte que a gente vai começar a falar sobre sono e saúde mental. Então, uma relação até dual, assim, o tanto que o sono interfere na saúde mental, o tanto que a saúde mental também interfere no sono. Vou até te pedir para se apresentar, Rafael, então, da melhor forma que você gostaria, e aí a gente começa a falar mesmo do nosso tema. Ah, legal. Então, obrigado novamente pelo convite. Meu nome é Rafael Brandes Lourenço, eu sou psiquiatra, sou médico do sono. É uma área que, assim, eu fui procurar fazer justamente para aprender a lidar melhor. É muito difícil tratar pacientes com problemas do sono, né, sem uma formação mais específica. E é algo que faz a diferença. A gente vê que os pacientes evoluem de outra forma quando eles estão dormindo melhor, né? É. E é um tema de interesse mesmo da população como um todo, né? A saúde mental tem crescido cada vez mais relevância, então a gente vê aí manifestações públicas trazendo essa pauta da saúde mental e essa relação com o sono também tem crescido muito. Bom, e quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa ali depressão, ansiedade. Vamos começar por esses dois. Então, qual que é a relação aí entre sono e depressão? O que vocês acham? Perfeito, é bom, acho que eu posso começar então, né? É bom, Lúcio, é uma relação extremamente íntima, né? Como você falou, uma relação dual, e quando a gente fala principalmente de insônia e depressão, a gente está falando de uma relação bidirecional. Então, insônia ou até sonolência excessiva muitas vezes aparece, né, como critério diagnóstico, como um sintoma junto do transtorno mental, mas muitas vezes pode acontecer antes, né? Então, o transtorno do sono ele pode estar anterior ao transtorno mental, ele pode acontecer junto, né? Então, eclodir junto com, por exemplo, um primeiro episódio depressivo, e também pode ficar como um sintoma residual. Né? Então, antes a gente associava a estar com algum transtorno do sono, insônia ou sonolência excessiva, porque está deprimido. Né? Então, hoje a gente já fala sobre a insônia comórbida, então a gente não considera mais que seja algo secundário, e que sim a gente precisa tratar o sono, né, como uma entidade e resolver tanto isso quanto o transtorno depressivo. Né? Então, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão das terapias adequadas e tratamento medicamentoso para ambos esses transtornos. E uma coisa interessante que você trouxe, Flávia, é essa história, né, de tratar ambos ao mesmo tempo, então que tem um sucesso maior, né, quando você trata os dois. E uma fala que você trouxe que eu acho que é interessante e algumas pessoas já devem ter vivido, é como a insônia, às vezes, é um sintoma residual e refratário ali. Então o paciente tem depressão, tem insônia, aí não melhora ali da insônia, e a insônia, às vezes, ela persiste e pode ser até um fator para recrudescer ali a depressão, né? Então, acho que isso reforça o tão importante é reconhecer os dois e que são dois diagnósticos que estão juntos e tratar os dois, né? Sim, perfeito, né? A gente tem alguns sintomas residuais, muitas vezes depois que se trata, então perdi, né? Resolvi os meus sintomas depressivos, mas ainda posso me sentir com um tanto, né, amotivado. E o sono, os sintomas relacionados ao sono, eles são os principais, são os que mais aparecem, os mais prevalentes como sintoma residual. E sim, isso é importante. Então, por isso que sempre tem que estar sendo avaliado, porque ficar esse sintoma residual, né, nós, enquanto, né, psiquiatras, enquanto profissionais da saúde mental que vamos tratar pacientes que têm depressão, a gente não pode se dar por satisfeito. Né? A gente precisa objetivar, ajudar e tratar e resolver essa questão do sono, senão sim, isso pode ser um fator de risco para ter um novo episódio depressivo. E com ansiedade, Rafael, acontece parecido? Qual que é a diferença? O que você percebe? A gente vê que quase todo caso de insônia tem algum componente ansioso, né, Lúcio? Isso é um fato. A gente vê que o paciente não consegue dormir, ele já fica ansioso por não dormir, né? E aí, às vezes, é o oposto que acontece. O paciente, ele está ansioso por coisas que estão acontecendo na vida dele, e isso vai impedi-lo de conseguir pegar no sono adequadamente, ou vai levar a um sono mais fragmentado, né? Um sono com qualidade menor. Então, a gente sabe que abordar tanto a ansiedade quanto o sono, né, a gente obtém a melhora
das duas condições. Claro que é diferente o paciente que tem insônia e tem, né, uma ansiedade mais leve, mais na hora de dormir, daquele paciente que tem um transtorno ansioso, né, que está com transtorno de ansiedade generalizado, ou que está com transtorno do pânico, ou alguma fobia, né? A gente diferencia. Mas toda insônia tem um componente de ansiedade, dificilmente não vai ter. Uhum. Por isso que a terapia cognitiva para insônia acaba sendo assim tão funcional, porque a gente pega aqueles pensamentos do paciente que não são adequados, né? Por exemplo, se eu não tomar o Zolpidem agora, eu não durmo, de jeito nenhum, né? Por exemplo, né? Se eu não tomar um hipnótico. E às vezes é um pensamento, e se eu tentar primeiro dormir? Né? Como vou me surpreender, porque várias vezes eu vou conseguir. Né? Então a gente vê que tem essa comorbidade importante e tem estudos que mostram que um dia que a gente não durma bem, a gente já tem um teor de ansiedade maior no dia seguinte. Ah. Né? E outra coisa que eu pensei aí enquanto você falava é a ansiedade com o sono em si, né? Então, o indivíduo com insônia, ele tem uma ansiedade antecipatória de, bom, passo o dia inteiro pensando como vai ser meia-noite, ali pensando de, se eu tomo esse café, será que eu vou deixar de dormir? Então, você vai ali buscando ali até mudar o comportamento dele para atenuar essa ansiedade com o dormir. E eu tive até, mais de uma vez, alguns pacientes que falaram assim: bom, eu não tenho problema nenhum mais, minha saúde está muito bem, eu estou bem financeiramente, minha carreira tá legal, assim, eu não tenho motivo para ser ansioso, mas tem aquela ansiedade focada no sono. Então, ali mantém aquela insônia com aquela ansiedade ali de como vai ser a minha noite de sono, e uma vez que não consegue dormir, ou porque não conseguiu ali pegar no início do sono, acordou no meio da noite, fica naquela ruminação, naquela ansiedade muito grande. Isso, a gente até fala em insônia psicofisiológica, né? Que é a insônia caracterizada, né? A pessoa de dia tá bem, né? Nesse caso que você comentou, é bem assim, clássico dela. E aí, quando vai deitar na cama, que já começa a pensar: e se eu não dormir? Ixi, e se eu não conseguir dormir? E amanhã, meu dia vai ser horrível, porque minha noite vai ser horrível. Então, aí isso vai aumentando o grau de ansiedade cada vez mais. E às vezes a pessoa não tem ansiedade diurna mesmo, nesse tipo de insônia. E curiosamente, quando ela muda de lugar, às vezes dormir fora de casa, dormir em outra cama, às vezes dormir em outro quarto, já atenua um pouco essa ansiedade, porque é algo assim comportamental, né? O cérebro acaba associando um pouco aquele lugar com aqueles pensamentos. A pessoa meio que se acostuma a fazer isso. Aham. Então, um dos tratamentos é esse, né? E, bom, e falando de ansiedade, a gente tem várias repercussões da ansiedade. E uma delas acaba sendo o bruxismo, né, Paulo? Então, o indivíduo mais ansioso, às vezes ele tem ali um comportamento mastigatório. Como que é isso? Eu fiquei feliz com as falas da Flávia aqui enfim, porque deixa eu colocar alguma coisa assim que eu acho super importante. A gente tem que diferenciar o bruxismo da vigília do bruxismo do sono. São muito parecidos, enfim, com relação ao hábito, né? A esse movimento estereotipado e parafuncional. O paciente com insônia é um paciente que ele tende a ranger mais os dentes à noite, mas aí nós temos que diferenciar uma situação. Ele range muito os dentes, ele pode estar apertando os dentes enquanto está acordado, pela dificuldade de dormir, por um mau estresse, como vocês colocaram aqui, né, os pensamentos já no dia seguinte: como é que eu vou fazer, eu não estou conseguindo dormir, e isso traz mais ansiedade para esse paciente, níveis de cortisol aumentado, a gente já não tem, né, e de repente ele fica mexendo no celular, ele quer alguma coisa para dormir. Esse paciente é muito complicado, né? E o bruxismo também, relacionado a outras situações comórbides, ele acaba envolvendo esse paciente que vocês bem colocaram aqui, que é o paciente com esse distúrbio de ansiedade, né? Às vezes uma ansiedade muito crônica. Eu vejo muito nos meus pacientes no consultório, e eles me buscam, veja, por algumas indicações, porque de repente sabem que eu trabalho na área, eu faço aparelho de avanço, eu sigo todo o protocolo. Eu hoje estava falando, aqui na Federal, tive lá com a doutora Cíntia e a doutora Sabrina, que é psicóloga, né, e a Daiane da Resmed do CEPAP. Tem paciente que sabe por alguém que eu faço o aparelho e vai querendo solução que esse aparelho, né? Então, assim, a questão da ansiedade e insônia e aparelho intraoral, por exemplo, que ajuda no bruxismo também, se ligado à apneia do sono, para mim é o paciente mais difícil que está no consultório hoje. Porque além dele ter dificuldade para dormir,
insônia primária ou insônia de manutenção, que seja, ou insônia mais de manhã, esse paciente tem muita dificuldade em usar não só o aparelho, mas o CPAP também, e é um paciente extremamente complicado para a gente tratar. O bruxismo, ele é passível de controle, mas, né, se falou aqui em fármaco, no Zolpidem, mas muitos pacientes chegam no meu consultório, por exemplo, tomando antidepressivos que atuam na recaptura de serotonina, ou seja, um dual, um nor também, e esse sal, né, esse fármaco, esse medicamento, para quem range os dentes, ele potencializa. Para quem não, tem chance de, né, vir a fazer bruxismo do sono. Isso é fácil de controlar, porque eu converso aqui com quem prescreve, eu peço ajuda para a medicina, para mudar um pouquinho o horário, toma de manhã, enfim, eu acho que resolve bem. Agora, ansiedade e bruxismo, eu diria assim, talvez pior do que isso, ou melhor do que ranger os dentes, que também é um hábito de ansiedade, é ter como se fosse uma síndrome de pernas inquietas, né, durante o dia, que o paciente ansioso também tem esse hábito de ficar balançando as pernas. Eu descarrego a minha ansiedade assim, por isso eu coloco aqui. Mas é notório que cada vez mais, eu vejo isso de forma muito segura para falar aqui, que não tem, na minha opinião, paciente com qualquer distúrbio do sono, principalmente a questão da insônia, que não tenha grau de ansiedade. Então, não adianta, né, por exemplo, eu lá no meu consultório insistir, e aqui os colegas da área, os psiquiatras vão de concordar, e você como neuro sabe como é que isso funciona também, não adianta eu querer insistir que esse paciente use um aparelho se ele não tiver, pela psiquiatria ou pela psicologia, numa questão mais de terapia cognitiva comportamental, minimizado o efeito que essa insônia traz para esse paciente. É impossível a gente imaginar que um paciente extremamente ansioso e insone vá aceitar qualquer método de tratamento que seja invasivo. E o aparelho não é minimamente invasivo. Ele é invasivo, ele atua dentro de uma cavidade extremamente complexa no sentido, né, da parte psicoemocional mesmo, né? E o CPAP, eu indico muito CPAP também para físico, na poli não dá, falando com o pessoal da medicina, e o CPAP é a mesma coisa. Então, a saúde mental, ela tem que ser tem que ter uma atenção, né, de abordagem pelos profissionais médicos da área, para que o paciente possa, inclusive, ser um paciente passível, né, e de um bom tratamento para qualquer distúrbio do sono. Como eu recebo muito paciente de apneia e bruxismo, eu vejo isso com muita clareza. Sim. É que não é separado, né, Paulo? Não, Eu ouvindo você falar, eu fico pensando exatamente nisso, né? Se a gente não conversar e não conseguir, né, ajudar o paciente, porque tudo que a gente tem falado aqui, eu estou pensando que é aquilo do hiperalerta, né? sim, Então, a insônia, o paciente, ao invés de conseguir relaxar para dormir, ele começa a se ativar todo com medo, né, naquela conduta de hiperchecagem, vou conseguir, não vou, né, e se eu fizer assim vai dar mais certo, se eu tomar meio comprimido, se eu não tomar nada, então ele fica nesse hiperalerta, né, então é claro que ele vai ter uma impressão e às vezes, né, é uma crença mesmo de que qualquer outro dispositivo, como um aparelho ou o CPAP, qualquer coisa, qualquer ruído vai atrapalhar o sono. Então ele precisa ter um pouco mais de segurança no sono dele para ele conseguir fazer todos os tratamentos que ele precisa fazer. E isso vem quando ele consegue, né, compreender, aprender, fazer a terapia necessária, fazer o tratamento necessário e conseguir minimamente relaxar um pouco para conseguir entrar no sono. Né? Perfeito. Eu também vejo que às vezes acontece o paciente estar com uma ansiedade não tratada mesmo, né, um transtorno ansioso, e aí super piora o bruxismo, né? Sim. E aí a gente fica ali ajustando placa, mas às vezes o principal, né, que é tratar o transtorno ansioso, não é feito. E aí a gente entra naquela história, né? Como tratar a ansiedade do paciente com bruxismo se os antidepressivos podem aumentar essa ansiedade? E aí a gente tem que pensar em algumas opções farmacológicas diferentes, pregabalina, às vezes, né? Buspirona, que
que às vezes elas não são tão efetivas ou tão toleráveis quanto a gente gostaria. E aí, às vezes, é tentar acertar uma dose de antidepressivo que não agrave o bruxismo, mas trate a ansiedade, Isso. e ao mesmo tempo associar, às vezes, um outro agente. Mas é desafiador e é uma das coisas que eu acho mais complexas, embora o final, assim, muitas vezes seja positivo, né? Tem até Eu alguns não, eu pacientes com bruxismo que tem até o bruxismo como um fenômeno ali, o termômetro de quão ansioso ele sim, está. Então ele até traz assim, nossa, olha como está minha plaquinha, eu tenho tido muito apertamento, tenho rangido muitos dentes, é porque eu estou muito ansioso. Então, assim, é uma manifestação ali, às vezes até mais quantitativa ali que ele traz, que o tanto tem ficado ansioso, com insônia, enfim. não é fácil. Assim, eu não prescrevo antidepressivo, não é competência minha, né? Mas eu discuto muito isso com a medicina, e a busca dessa questão que o Avan colocou aqui, né, de buscar um outro tipo de medicamento, faz muito sentido. Porque à medida que o paciente começa a perceber que ele é capaz de dormir, e ele começa a perceber pela questão da ansiedade e da insônia, né? Ele começa a perceber que ele é capaz de dormir. Existe uma fase que de repente vai se aplicando simultaneamente, né, as questões mais comportamentais, o preparo para dormir, se desligar mais cedo, como eu procuro falar para meus pacientes, não fazer atividade física próxima da hora de dormir, porque vai aumentar cortisol, e a gente vai saber como é que isso fica, enfim. Mas eu vejo sempre de forma muito clara, né, que o objetivo final de qualquer profissional da saúde é o seu paciente. E quanto mais a gente vai conversando, quanto mais próximo, né, nós estamos dentro da área do sono de diferentes profissionais, é a medicina, é a físio, é a fono, às vezes, de repente, o pessoal da do CEPAP, que está nos ajudando bastante também, mais seguro, né, o tratamento acaba sendo para o paciente. Eu acho que esse é o objetivo final de todos nós. E aí sim, a gente tem que entender a questão farmacológica, sim, a questão mecânica dos aparelhos, a questão mecânica positiva dos CEPAPs, a terapia cognitiva comportamental, higiene do sono, ou seja, quanto mais informado e melhor informado e mais assistido for esse paciente do ponto de vista psicoemocional, para aceitar primeiro e depois para ajudar a combater aquilo que ele tenha necessidade, melhor vai ser o resultado. Eu acho que esse é o objetivo final, né? Eu até queria reforçar, porque eu sei que tem alguns pacientes assistindo, então quando a gente fala de tratamento, às vezes fica com uma expectativa. E assim, e a ideia é exatamente promover essa noção de que o tratamento em medicina do sono, muitas vezes ele é multidisciplinar, então envolve o tratamento ali do dentista, do médico, do físio, da fono, educador físico, do psicólogo. E assim, é caso a caso sempre, mas é muito comum a gente precisar ali de vários profissionais. E até um dos propósitos da Academia Brasileira do Sono, de promover isso, né, a formação adequada de profissionais e divulgar essa informação. Bom, até agora a gente estava falando mais do indivíduo que não consegue dormir. E agora eu vou trazer um outro tema que é muito interessante, que é o indivíduo que não quer ou não pode dormir. Então, o indivíduo que tem ali uma privação crônica de sono, que tem o que a gente chama de síndrome do sono insuficiente. Como que vocês veem isso, o tanto de impacto disso na saúde mental, tanto que isso tem crescido? Síndrome do sono insuficiente é uma pandemia, efetivamente, e a gente precisa falar disso nessa live porque ela realmente tem um desfecho em saúde mental muito negativo. Né? Então, o que é isso? Né? Síndrome do sono insuficiente é quando geralmente o paciente ele apresenta um quadro de uma sonolência excessiva, então ele vem com uma queixa de que sente muito sono ao longo do dia, mas ele faz uma privação, ele restringe o sono dele de maneira voluntária. Então, ele dorme pouco devido a questões sociais, devido a questões da vida dele, enfim, ele acaba se expondo a poucas horas de sono, né? E aí, lembrando que para um adulto, um indivíduo adulto, o esperado é que ele consiga dormir de 7 a 9 horas de sono por noite, né? Então, isso para um adulto normal. Fica entre 7 e 8, né? E quando a gente vai ver nas pesquisas, nos trabalhos científicos, a gente vê que a maioria da população
dorme menos do que 7 horas, menos do que 6 horas. É só a gente parar para pensar, muitas vezes, no nosso dia a dia, né, no dia a dia dos nossos colegas, as pessoas que trabalham com a gente, se a gente está conseguindo mesmo dormir, né, o que seria adequado, né? Lembrando que o tempo de sono varia para cada pessoa, por isso existe, né, essa faixa, a gente não marca essa história de 8 horas, varia para cada indivíduo, varia nas idades, né? Então, se está difícil para os adultos conseguirem, né, dormir aí a quantidade dos adolescentes, então nem se fala, né, que eles geralmente necessitam de um tempo maior de sono, já vai para 9, né, até 11 horas de sono. Então, realmente é uma pandemia. E aí, o sono insuficiente, ele traz consequências muito ruins, né, várias, cardiovasculares, metabólicas, na própria imunidade, mas na saúde mental a gente tem aí muita implicação, tá? Em justamente a gente ter o desenvolvimento de transtorno mental porque tem sono insuficiente. Ou seja, algo que é completamente, a gente pode prevenir, né? É evitável, completamente evitável. E por, às vezes, não saber ou por não dar importância, trazendo para o tema, né? Por não priorizar o sono, eu entro em detrimento da minha saúde mental, porque eu não me atentei, porque eu não priorizei o meu sono, e eu vou ter muitas repercussões negativas. Eu acho que é o tema que talvez entra mais no lema, né, da Semana do Sono e do Dia Mundial do Sono, né, que é não priorizar o sono. Então, o paciente, ali, o indivíduo que tem privação crônica de sono, síndrome do sono insuficiente, o que ele faz é não priorizar o sono, seja por questão dele, escolha dele, ou seja, porque ele se inseriu ali num contexto que não permite isso. Mas aí tem que sempre colocar na balança, né? O tanto que é importante aquele meu emprego daquela forma, o tanto que é importante a minha saúde mental, o meu sono e a minha saúde cardiovascular, a saúde ali global, né, a longo prazo. Pois é, eu vejo que quando a gente fala de privação, né, muitos pacientes dão aquela justificativa que, porque eu chego em casa tarde, e aí como eu trabalhei muito, eu quero aproveitar o meu dia ainda. Então aí eu fico até a meia-noite fazendo outras coisas, assisto série, janto, fico com meu filho, etc. E aí meia-noite eu durmo tendo que acordar às 6 horas, 5:30, né? E aí a gente sabe que não é realmente saudável, né, essa redução das horas de sono, né? A sociedade americana, a American Heart Association, até coloca entre os 8 fatores essenciais para uma boa saúde cardiológica o sono, né? Que foi uma mudança assim, inovadora e recente deles, porque tem estudos que ligam fortemente, né, o desenvolvimento de problemas cardiovasculares com o sono insuficiente, né? Então, isso aumenta mais a importância desse fato. E além disso, também tem a questão de que tem sido muito falado, a gente até, isso foi mesa até de um congresso de psiquiatria, sobre o jet lag social, que chega no final de semana, a gente quer dormir mais tarde. E aí quando chega domingo à noite, eu não vou conseguir dormir tão cedo às vezes quanto eu gostaria, vou acabar dormindo mais tarde, vou acabar levantando mais cedo, no mesmo horário que eu sempre levanto na segunda-feira, eu já começo a semana privado de sono. E aí isso vai acontecer até o próximo final de semana. E é um dos fatores que aumenta muito a prevalência de privação, né? Sim, Bom, eu tô... eu queria dar licença, eu escutei hoje, foi acho que a Sabrina que falou na aula hoje, estávamos lá em 4, que é uma coisa interessante para pensar, e para quem está nos escutando de público leigo, né? O ser humano é o único ser que ele faz privação de sono voluntária e sai do sono, levanta, acorda com o despertador de uma forma voluntária também ou obrigada. Ele começa a atividade pela manhã com sono, porque ele não dormiu o suficiente. Ou seja, ele se priva do sono e vai trabalhar, vai estudar, vai querer socializar de repente, privado de sono. Então, a gente tem que discutir com os pacientes, eu acho que isso é importante a gente colocar, que como é que um indivíduo sente que ele tem uma noite de sono restauradora? Quando ele está pronto para o dia seguinte, quando ele acorda, ele está pronto para trabalhar, ele está com energia para estudar, ele está com energia para socializar, ele está com energia para estar com a família. Quando isso começa, né, a trazer sinais de irritabilidade, de afastamento, de repente
gerenciando essa questão do estresse, o evitar, né? Você precisa fazer uma coisa e não quer, não vou. Isso é um sinal ruim, ou seja, a parte psicoemocional, comportamental está afetada. E aí, dentro do que vocês bem falaram, a privação do sono é um inimigo extremamente insidioso. Muitas vezes o paciente, né, não observa essa situação e quando vai ver lá na frente para um profissional da área do sono, particularmente os colegas da medicina, esse paciente está em um problema muito difícil de resolver porque o manejo é muito mais complexo. Vai envolver farmacoterapia, vai envolver coisas comportamentais, vai envolver muito a questão, né, das sessões com o psiquiatra, com o psicólogo. Então, eu acho que a grande sacada para a população em geral vai ser perceber, né, que o nosso lema diz, perceber que cuidar da saúde do sono é vital para que a gente possa envelhecer bem, né? Então, acho que esse é o fundamental. Se eu não estou dormindo bem por alguma razão, se é insônia, se é apneia, se é alguma coisa né, que altere um padrão de sono, eu não estou conseguindo executar minhas atividades durante o dia de forma em harmonia ou de forma feliz. Eu tenho que procurar ajuda, porque a gente sabe que a questão do sono é insidiosa e quando ela chega de uma maneira crônica, fica mais difícil, mais oneroso, fica mais complexo de se resolver. Essa fala do Paulo é excelente, assim, e até voltado para o público, uma questão que é importante que você citou é como perceber que o meu sono não vai bem. Então, às vezes as pessoas não têm essa noção, se acomodam com o sintoma, então acomoda com aquela dificuldade para iniciar a dormir, com aquele despertar à noite, com aquele cansaço durante o dia. Então, é super importante isso, assim, você avaliar mesmo como tem sido, tão fácil tem sido dormir, quão contínuo é o seu sono, quão bem você acorda, como você passa o dia, assim, muito bem confortável. Eu estou aqui ansioso também, então aproveitando o tema, porque seu tempo é muito curto. Então, assim, já estou vendo que já está chegando no tempo final dessa nossa primeira parte. Então, eu vou pedir para vocês darem um recado final, pensando principalmente no público aí geral que tem visto, até nesse contexto de priorizar o sono para a saúde mental. Muito bem, bom, acho que eu posso começar, né? Conforme a gente tem feito. Acho que o meu recado final é que, efetivamente, pensando em saúde mental, eu realmente preciso priorizar o sono. E aí começar pelo básico, que é se perguntar e observar: eu estou dormindo uma quantidade suficiente, adequada? Como é que eu estou acordando, né? Eu acordo ótimo, começo o dia, mas e ao longo do dia? Será que eu estou precisando de muito café, de muito estimulante? Eu estou, né, quase dormindo pelos cantos, né? Então, com essa informação de que um adulto precisa de mais ou menos 7 a 9 horas por noite, isso, priorizar o sono, já pode fazer com que você consiga prevenir uma gama de doenças mentais e que, independente que você não tenha um transtorno, mas você consiga, de fato, se sentir melhor, ter uma vida mais leve, ter um afeto mais positivo diante do seu dia, melhora as suas relações interpessoais. Todo mundo aqui que dormiu mal aí uma noite ou às vezes alguns dias, sabe como a gente fica em relação ao nosso humor, às nossas relações interpessoais, né? Trabalho, vida, família. Então, priorizem, né? Tentem dormir uma quantidade adequada e, se não conseguir, buscar ajuda. Então, assim, muito bom a gente poder falar disso, né? Eu acho que quando a gente fala em higiene do sono para qualquer pessoa, e é algo que a gente não aplica só dentro do consultório, né, Lúcio? A gente faz também isso com iniciativas como essas que a gente está fazendo agora. Falando para as pessoas cuidarem melhor do seu próprio sono, né? De deitar em um determinado horário, cuidar do horário que você deita, cuidar do horário que você acorda, cuidar para não exagerar no estimulante, para não fazer muita atividade física na hora de dormir, para não passar o dia na cama, né? A cama você usar mais para dormir. Então, se as pessoas começarem a cuidar e pensar na higiene do sono de uma forma geral, né? As horas de sono, assim, naturalmente vão aumentar. E quando a gente fala de privação de sono, uma das coisas curiosas, né, foi bastante falado que o ser humano voluntariamente
né, reduz o tempo de sono, né? Então, assim, a maioria das pessoas que está privada de sono, ela sabe que está, né? Então, aí o recado, se for dar o recado para as pessoas que estão vendo essa live, o recado seria: parem com isso. Parem de fazer isso. Vocês sabem que vocês estão privados, vocês sabem que vocês estão fazendo isso para dar conta da vida de vocês. Mas é aquilo que a gente fala. Se a gente se a gente dormir mais horas, nosso dia vai ser melhor. Nossa produtividade vai ser melhor. Então, você quer fazer mais? Durma melhor. Durma mais. É esse recado que eu tenho para dar. Então é isso. Obrigado. Bom, Paulo já falou daquela questão de reconhecer o sono. Tem mais alguma coisa, Paulo, que você gostaria? Eu tenho uma frase que me veio no insight uma ocasião, que eu estava falando, né, para paciente, assim, numa conversa. O indivíduo tem que saber, o público geral tem que saber, que a gente não consegue estocar sono. Eu não posso guardar um pouco de sono hoje para dormir amanhã com ele. Uma noite de sono mal dormida, a gente não consegue recuperar ela na sua plenitude. Então, como o Rafael falou e Flávio colocou aqui, a gente tem que estabelecer, e isso o público tem que ter, uma rotina e uma disciplina. Ah, mas eu não posso. Pode. Se nós pensarmos que o sono, né, restaurador, ele implica em qualidade de vida física e mental, e nós queremos envelhecer bem, não é, para que a gente possa chegar lá na frente sem muito sofrimento e desempenhando as nossas funções, a gente precisa dormir bem. Sono é saúde, você precisa cuidar dele. E não dá para deixar para começar na segunda-feira, na semana que vem, daqui a 10 anos, porque vai ser cada vez mais difícil e você vai acumulando as consequências desse período todo, né? Então, é algo para já, algo para que já devia estar sendo feito, né? Perfeito. Bom, realmente o tempo é curto, mas eu adorei falar com vocês. E eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, o aceite. Então, a gente está experimentando esse formato, mas eu já sinto que é um formato que está funcionando super bem. Eu acho, muito produtivo, assim, até opiniões diferentes, formações diferentes, áreas diferentes, e para falar de um tema que é super importante. E eu agradeço muito a vocês. E aí agora eu vou fazer a dança das cadeiras e chamar os próximos palestrantes. Obrigado, Obrigado, pessoal. Lúcio. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rafa. Foi um prazer estar com vocês aí. Boa noite. E Boa noite. aqui agora, Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, Lúcio. Obrigada, gente. agora vai ser eu lutando aqui com a tecnologia. Vamos lá. Olá, 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 boa noite. tudo bem, Daniel? Tudo jóia? Bom, eu já vou pedir para você já se sentir em casa e já ir se apresentando, porque nesse meio tempo que eu vou convidando os outros, aí você já usa esse espaço para falar quem você é e por que você veio. Tá jóia. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Daniel Suzuki Borges, também sou psiquiatra e médico do sono. Eu sou médico assistente lá no Instituto de Psiquiatria, lá no Assono, lá do Hospital das Clínicas. E também eu sou psiquiatra no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E o Silvério, também sinta-se à vontade. Olá, pessoal. Boa noite. Agradeço o convite da ABS. Eu sou Silvério, sou biomédico e economista, tenho mestrado e doutorado pela Unifesp e atualmente faço parte do núcleo de tecnologia da Academia Brasileira de Sono. Bom, e a gente tem mais uma pessoa, a Bárbara, que aqui a plataforma não está colaborando. Vamos ver se agora vai. E pior que eu vejo o convite dela, eu consigo fazer convite, mas ainda não foi. E até aparece que não está conseguindo participar. E Bárbara, será que se você fechar e voltar? Vou tentar aqui de novo. Vamos ver se agora
foi. Tô tentando, a gente está fazendo uma dupla tentativa. Ela tenta entrar e eu tento convidar, mas por enquanto ainda não deu certo. Vou ver se vale a pena ela sair e voltar. Bom, mas aí para não perder tempo, até porque a ideia é priorizar tempo e priorizar sono, então a gente começa a falar e aí a gente aguarda aí a entrada da Bárbara também para contribuir. Bom, a gente falou até na outra metade um pouco sobre insônia. E aí, o que a gente falou um pouco sobre reconhecer a insônia, o impacto da insônia ali nas doenças mentais, mas eu queria até já puxar da ideia de o tão difícil é tratar a insônia, o fenômeno que tem acontecido de cada vez mais medicações, da crença que o tratamento vai ser com o remédio. Queria que você falasse um pouco isso pra gente, Daniel. Assim, o insônia, né? Acho que existe um componente multidimensional, multidisciplinar, que a gente precisa saber reconhecer, né, a complexidade de tudo isso, né? Primeiramente, acho que a gente vive cada vez numa sociedade que as pessoas elas se sentem pressionadas, elas exige uma cobrança excessiva, um estresse, todo mundo vivendo sob estresse e tudo isso acaba impactando, né, na saúde mental geral das pessoas, né, que às vezes elas não conseguem sair talvez desse ciclo, né, que às vezes é uma coisa que culturalmente parece tenta se normalizar isso, né, de estar super bem, funcionando bem, né, e exige-se cada vez mais, né, e um adoecimento também da população. Por outro lado, acho que também existe a a necessidade da gente aprender cada vez mais sobre sono, né, e entender as diversas nuances que acabam influenciando ele, né? A gente precisa entender, né, que uma respiração ruim pode atrapalhar o sono. Ah, às vezes, além de uma respiração ruim, né, ansiedade atrapalha o sono, depressão atrapalha o sono, né? E o os pets podem atrapalhar o Uhum. sono, podem melhorar o sono também, mas também podem atrapalhar o sono. O barulho da rua, então acho que tudo isso acaba contribuindo, então a gente precisa saber, né? Acho que entender, acho que diversas disciplinas, né, para a gente poder entender. Eu gosto até de falar que as doenças do sono, às vezes elas estão só com a gente, então assim, é um fator nosso. Então, eu sou obeso, tenho ali uma circunferência cervical alta, é grande e tudo, e por isso eu ronco, e por isso eu tenho apneia. Mas às vezes depende também das coisas que estão ao redor. Então, às vezes a gente dorme mal porque tem uma situação do tipo, meu trabalho me atrapalha, ou tem um barulho, bom, o meu quarto é em cima de um bar, enfim, algumas situações assim que atrapalham ali o sono. Então, assim, às vezes é intrínseco, mas é muito comum, né, ter fatores sociais. Até na outra metade a gente falou da questão da privação crônica de sono, do síndrome de sono insuficiente, e que é até a maior expressão disso, né? Como que o social, o populacional interfere no nosso sono. E até você comentou, Daniel, que assim tem crescido, a população tem adoecido, as pessoas têm ficado dormindo mal, até com mais insônia e tudo. E o outro fenômeno que tem acontecido é assim, as pessoas darem mais atenção ao sono. Por um lado bom, que é até o que a gente está fazendo aqui, né? Chamar a atenção para o sono, mas chega também num ponto disfuncional. As pessoas que preocupam demais com o sono. Então, assim, tem surgido esse fenômeno. Como que é, Silvério? Você tem visto isso? Você que gosta aí dessa parte de tecnologia, que lida com isso? Eu acho que assim, que a gente pode falar sobre tecnologia, que é uma via de mão dupla, né? Começar pelo diagnóstico e pelo tratamento de alguns distúrbios de sono, eu pude observar uma transição muito importante, né? Inclusive, dentro do mundo do diagnóstico, a polissonografia transitou do analógico para o digital.
E atualmente nós temos métodos cada vez mais enxutos, rápidos e utilizando aí de inteligência artificial, inclusive, para ajudar no diagnóstico de diversos distúrbios de sono. Assim como no tratamento, eu peguei um momento em que, dentre os tratamentos da apneia do sono, o CPAP sendo indicado para uma população mais moderada grave, eu pude ver uma transição de uma titulação do laboratório por uma conectividade e um acompanhamento domiciliar desses pacientes sob o uso do CPAP. A questão é que isso também já alcança o paciente de um formato mais voltado para a busca pelo bem-estar. E a gente vê isso muito pelos aplicativos, né, que hoje são diversos disponíveis aí no mercado, mas também pelos dispositivos vestíveis, como os wearables, né? Então, por meio de medidas como atividade e repouso, variabilidade cardíaca, e até de fotopletismografia, a gente consegue avaliar o sono, seja ele a sua quantidade, em alguns casos, até mesmo a sua profundidade, né? E até os estágios de sono. E, além disso, em determinados sensores, a gente consegue até ver a apneia do sono. A questão é que, por um lado, diversos sensores estão no mercado, mas eles não estão validados. Mas estão justamente nas mãos dos pacientes. E é esse o problema. Muitas vezes eles interpretam aquilo como uma única verdade. E essa verdade e essa busca pela verdade em excesso pode ser um problema. Tanto que, e isso foi muito crescente com a pandemia, e tanto que mais recentemente esse fenômeno de se preocupar com maior quantidade, né, sobre a qualidade do sono ganhou um nome, que é de ortossonia. Então isso acaba levando ao aumento do estresse, pode levar ao aumento do estresse e ansiedade, e no limite até causar insônia. Aham. E isso é interessante, né? Isso aconteceu com a atividade física, né? Então, a gente alimentou a ideia de se preocupar com a atividade física, mas surgiu também os extremos, né? As pessoas que preocupam demais. E no sono isso é muito traiçoeiro, porque no sono, quanto mais você fica preocupado com o sono, em geral você dorme pior, você fica mais ansioso. A gente até comentou da ansiedade com dormir, né? Então, isso de monitorizar o sono gera essa ansiedade de como eu vou dormir e no dia seguinte de deixa eu ver o tanto que eu dormi, se eu fiz um sono profundo, e aí joga pro dia seguinte, né? É uma competição, né? No fundo é uma competição que você concorre com você mesmo. Então, essa noite eu não dormi muito bem, então eu pretendo na próxima dormir melhor, e essa gera uma preocupação, uma ansiedade, consequentemente afeta, por exemplo, a latência do sono, então acaba demorando mais para entrar no sono, e muitas vezes um sono até encurtado. Eu já ouvi casos de pessoas que tentam enganar o próprio dispositivo. Então, ele sabendo que, a partir do movimento do corpo, o sensor acredita que, a partir do repouso, ele está dormindo, embora esteja acordado, ele permanece quieto na cama para tentar ali esticar o período falso de sono. Mas, na verdade, ele está gerando algo fake, né? Então, por isso que é um cuidado, e imagino que vocês nos consultórios têm recebido cada vez mais. Primeiro, pacientes com diferentes tecnologias nas mãos, né, questionando a validade desses instrumentos, e muitas vezes com queixas voltadas para a insônia, né? Agora que eu tenho um instrumento, eu vejo que não estou dormindo bem e piorou meu sono, inclusive. Exato. Bom, um dos problemas da tecnologia, né? Assim, o tanto de dados e divulgar esses dados, né? Então, que entra até isso, simular os dados, porque eu tenho que postar na rede social que eu tô dormindo bem e tudo. Bom, eu tô só preocupado que eu ainda não consegui acrescentar a Bárbara, Será que a mas... Flávia ainda está Então, conectada? ela aparece como que está enviando um convite à Flávia, mas eu não consigo recusar o convite dela, mas aparece para mim também o convite da Bárbara, eu não consigo, eu aceito e não Que aqui acontece nada. aparece para mim, por exemplo, que está nós quatro, incluindo a Flávia. Eu acho que talvez a Flávia, o convite dela tenha dado um bug aí que ela ficou, mas ela não aparece como eu consigo retirar, sabe? Ela não aparece como ativa aqui na live.
É, Eu vou, bom, até vou tentar uma coisa que aí é um pouco radical, mas assim, eu vou remover todo mundo e aí eu tento começar pela Bárbara até para ver se a gente consegue ouvir um pouco a Bárbara, tá bom? Combinado. Mas eu já chamo vocês de volta. Bom, vamos continuar com as nossas lives. Tem um tema muito interessante que até eu quero perguntar para a Bárbara, então por isso estou aqui na insistência de tentar adicioná-la aqui nessa história. Eu acho que ela não recebe mesmo o convite, mesmo agora sem ter todo mundo. Bom, a última tentativa aqui, e aí eu volto. Bom, coisas da tecnologia que a gente vem falando aqui agora, dos benefícios e malefícios. Continua aparecendo que a Bárbara não consegue aparecer. Convite de novo. E vou já convidar o Daniel e o Silvério para voltar. Realmente Você eu não acho que alguma consegue coisa com o entrar perfil dela. pelo outra conta, se ela tentar pela conta Então da ela casa, por até exemplo? disponibilizou uma outra conta, que é a conta da casa, mas também não deu. Hum. Bom, Bárbara, eu peço desculpas, foi um problema mais tecnológico. A gente vai pensar aí uma forma de trazer até o que a gente queria discutir com você. A sua participação é super importante para a gente. A gente vai aí até pensar na solução. Tem até uma equipe muito grande aqui de profissionais ajudando aqui a tentar resolver exatamente isso. Bom, mas vamos seguir. A gente falou de insônia, a gente falou de monitorizar excessivamente o sono, é, e bom, a gente falou também um pouco de tratamento de insônia. E o que que vocês têm percebido assim de o tanto as pessoas estão engajadas em fazer um tratamento mais comportamental, mudança de estilo de vida, atividade física, ou realmente uma busca sempre de uma estratégia muito fácil da medicação? O que que na prática e no dia a dia vocês têm notado? Eu entendo que existe um público bastante diverso assim em relação a tratamento, né? Tem pessoas que realmente elas preferem um tratamento mais comportamental, né? Eu acho que às vezes existe um preconceito, né, em relação ao uso de medicação, né? Acho que existe uma forma segura, né, de você prescrever quando realmente muito necessário. E claro, né, a terapia comportamental é sempre a primeira escolha para tratamento de insônia. O tratamento comportamental, assim, ele tem a vantagem de você desenvolver mais habilidades para o paciente ele entender melhor sobre o sono. E as chances de recorrência, acho que em médio e longo prazo, são bem menores do que você só usar medicação, né? Aham, E, e é claro, assim, acho que medicação é muito cômodo, é muito importante que elas existam, aham, mas acaba sendo cômodo, porque muitas vezes o indivíduo acaba não mudando comportamentos que são considerados ruins, que seriam considerados disfuncionais, né? Então, eu acho que é super importante, né, que a pessoa que faz a terapia seja uma pessoa diferente de quem está fazendo a assistência, né? Acho que tem psiquiatra que também faz psicoterapia. Acho que é importante separar, né? Porque acho que no fundo o paciente acha, tem aquela coisa assim do tipo, ele tem
a ferramenta mágica, né? A Uhum. caneta e o carimbo É, para, é. né, para fazer. Então, assim, acho que cumpro. É a Bárbara, aê, a Bárbara. Não acredito numa coisa dessa. Ah, eu fico feliz. E vou já chamar todo mundo, o Daniel. Bacana, deu E certo. você tem a palavra, assim, já vai falando porque a gente quer te ouvir, assim, foi uma entrada Bem-vinda! muito aguardada. Gente, tava aqui agoniada pra ver se eu conseguia entrar e tentava no perfil e tentava no outro, enfim. É. Mas muito bom estar aqui com vocês. Ah, Muito seja bem-vinda e até assim, se quiser se apresentar, então fica à vontade e aí a gente já vai te ouvir também do que você quer acrescentar aí de tudo que a gente vem falando. Maravilha, maravilha. Então, meu nome é Bárbara Conway, eu sou psicóloga do sono, certificada pela Academia Brasileira do Sono e Sociedade Brasileira de Psicologia. Sou mestre em ciências, né, pelo Instituto de Psiquiatria da USP e atual coordenadora do Núcleo de Psicologia do Sono. Muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, sono e saúde mental. Ouvi bastante o antigo grupo, depois nesse grupo eu queria estar, mas eu também queria entrar, então eu ficava entrando, saindo, então não peguei todas as discussões de vocês, peguei só uma parte. E até, Bárbara, eu vou puxar um tema que você falou, olha, eu acho que é interessante, que é aquele tema da sociedade 24/7, assim, que é o que as pessoas têm vivido. Eu acho que tem muito a ver com o que o Daniel falou, de que a população tem adoecido, tem tido mais insônia, então é que as pessoas têm tentado otimizar o tempo, então usado aí a tecnologia para isso. E aí me dá a sua perspectiva, assim, de como tem sido essa vivência da sociedade assim e o impacto no sono e na saúde mental. Bacana, vamos lá. Então, pensei aqui em como sensibilizar, né, o público que está nos vendo aqui, né, para esse tema da Semana do Sono, que é o sono como uma prioridade, né? E eu acho que encaixa muito com essa questão da sociedade 24/7. Por quê? A gente vê, né, as pesquisas mostrando que a gente tem dormido cada vez menos, né? A nossa sociedade é uma sociedade privada de sono, cada vez mais privada de sono, né? Então a gente vê a média aí de tempo total de sono ano a ano, né? As pesquisas, a Academia Brasileira do Sono já fez algumas publicações nesse sentido também, mostrando que as pessoas têm dormido menos, né? E eu queria trazer uma reflexão que é o seguinte: hoje é mais fácil, parece, que a gente ficar acordado à noite do que dormir, né? Porque tem muita opção, né? Numa cidade como São Paulo e assim, hoje com as mídias sociais e Netflix e consumo de conteúdo, se a gente quiser passar madrugadas e madrugadas consumindo conteúdo, é muito diferente do que era antigamente, né? Então, se a gente for pensar aí, a luz elétrica existe há 180 anos, né? E ao longo desses 180 anos a gente foi avançando muito, né? Você imagina antes da luz elétrica como era burocrático você ficar acordado de madrugada, né? Imagina, você tinha que ir lá acender alguma coisa para conseguir, e aí ia fazer o quê? Ia ler, ia fazer alguma coisa nesse sentido, né? Hoje a gente tem um estímulo muito grande, né, para vigília, para produtividade, para o consumo de conteúdo. A gente sempre sente que está devendo, né? Então, assim, sempre tem algo que está faltando estudar, tem uma série que está faltando ver, um amigo que está faltando a gente falar. Então, sobra pouco tempo para dormir, né? O sono ele fica muito prejudicado nesse sentido, né? E eu queria. Não, Diga. eu ia até completar isso e aí também perguntar a opinião do Silvério e tal, porque assim, tem uma questão que eu pensei esses dias sobre isso, estava estudando um pouco sobre isso, que assim, é importante até para o sistema que a gente vive, que a gente durma menos, porque enquanto a gente dorme, a gente não compra, a gente não vê publicidade, então assim, a gente não é exposto aí às influências que o capitalismo tardio traz para gente. Assim, aí o que eu parei para pensar é que, assim, na verdade, agora, mesmo dormindo, a gente está alimentando ali alguns dados, né? Algumas coisas. Então, assim, o tanto que talvez a gente não acaba forçando um pouco isso, de agora a gente usar um relógio que mede o nosso sono, se isso não é uma forma de o nosso sono também ser produtivo, o nosso sono produzir dados, e aí alimentar isso. Porque antes a gente dormia, era um momento que a gente não consumia nada e que nada nosso era visto, assim, a gente estava ali no nosso mundinho, no quarto, no escuro. E agora não, a gente produz dados dormindo, né? Então, fiquei pensando nisso, tanto que isso é um interesse aí, e até eu li um livro
que é até bem denso, esse filosófico, que fala sobre isso, que a tendência do capitalismo é fazer com que as pessoas durmam menos, porque aí elas podem comprar, podem assistir, podem consumir, então, produzir também, então, que isso bem que a Bárbara estava falando. É bem interessante isso que você está levantando, né? Esse ponto capitalista mesmo, né? O quanto isso afeta a nossa sociedade e, enfim, desde a Revolução Industrial, o quanto que a gente passou e da invenção da luz, o quanto que a gente passou a dormir menos e a focar muito mais no trabalho. E aí, quando não se está trabalhando, quer se aproveitar o tempo de outras formas, como a Bárbara trouxe. Então, é um problema cada vez mais presente na nossa sociedade, né? Dependendo de algumas regiões em que se vive, talvez não se tenha tantos recursos ou possibilidades, mas uma cidade como São Paulo, por exemplo, é muito difícil dormir. Então, é bem interessante esses pontos que vocês estão levantando. Eu acho que é primordial a gente levar tudo isso em consideração. E aí eu vou pedir para a Bárbara também, assim, porque, bom, quando a gente fala de sono, aí as pessoas falam, dica para dormir. Aí pega uma lista de higiene do sono. E, na verdade, assim, a gente vê que na prática, assim, ali na consulta, a gente não faz isso, a gente não dá uma lista e lê. Então, assim, como que até para o público em geral, entender, assim, como que a gente transforma naquela lista de informações em informação prática e útil e personalizada para os pacientes. Então, como que a gente transforma aquilo naquela lista de coisas a fazer em uma coisa que realmente muda a vida do nosso paciente, que faz ele dormir melhor. Legal, Lúcio, muito bom. Eu acho que eu vou amarrar um ponto no outro para poder contextualizar aqui a minha fala. A gente não só não tem tempo para dormir, quando a gente quer dormir, né? Rápido. Então, assim, não pode demorar muito, porque eu não posso perder tempo. Então, eu tô aqui fazendo alguma coisa muito compenetrada e dali a pouco, não, tá bom, então eu tenho que dormir porque eu tenho que acordar amanhã cedo. Mas aí eu quero dormir na velocidade da luz, porque eu não tenho tempo para ficar aguardando, para o sono vir. Só que isso é completamente contrário ao que a gente precisaria ali, naturalmente, de um relaxamento natural, para que a gente consiga, de fato, iniciar o sono, né? Então, acho que como primeira orientação, assim, mais abrangente até do que higiene do sono, é entender que para conseguir dormir a gente precisa ficar um pouquinho em silêncio, um pouquinho com a gente mesmo, né? E aguardar um tempo sem que as pessoas falam muito, né? Eu durmo com o celular na cara, eu durmo assistindo alguma coisa para eu não dar atenção para os meus pensamentos, porque é como se, então, quando eu não estou consumindo nada, vem um monte de coisa que eu não quero pensar e aí eu não consigo dormir. Gente, a gente foi se perdendo, né, nesse processo. Eu acho que nós, como sociedade, nesse sentido, né? Então, a dica é que a gente consiga exercitar mais momentos de silêncio, não só quando a gente vai dormir, né? Então, às vezes, a gente tem que aprender a ficar quieto, respirar, não fazer nada por alguns minutos, não consumir um conteúdo, não consumir mais alguma coisa, não querer produzir mais alguma coisa, porque senão, à noite, a gente não vai conseguir ineditamente fazer isso, a gente não consegue fazer durante o dia, né? Mas é lógico, todas as orientações relacionadas à parte de horários de sono regulares, prática de atividade física, exposição à luz natural, que é algo extremamente importante, né? Então, se expor à luz no período do dia, principalmente de manhã, para que a gente consiga dormir bem à noite, né? É muito melhor do que muitos remédios, muitas coisas que às vezes a gente vai direto, uma coisa que e uma orientação básica, né? Então, se expor à luz durante a manhã, isso para muitos, porque hoje a gente tem aqui 70%, né? Dos brasileiros se queixando de sono ruim. E temos pessoas que, de fato, têm um transtorno do sono, que vão precisar de uma avaliação, de uma medicação, que precisam de um diagnóstico, mas nós temos pessoas também que, na verdade, têm hábitos ruins de sono, né? E que, na verdade, precisavam se expor mais à luz e etc e tal. Uma pessoa com transtorno do sono, ela vai precisar não só dos hábitos e também dos hábitos e da medicação, né? Mas, enfim, espero que tenha conseguido aí contribuir nesse sentido, porque eu acho que isso é mais até abrangente, profundo do que só a higiene do sono, né? É a gente conseguir parar. Exato, né? Exato. E isso é muito interessante, né? Que a gente vê muito. Os pacientes às vezes chegam e falam assim: Olha, eu já li na internet, eu faço tudo, mas mesmo assim eu não consigo. Então, assim, porque as pessoas têm aquela obrigação de fazer, então, assim, é uma luta para dormir. Então, elas não entendem que é um processo mesmo de relaxamento, mais passivo. E vai bem de encontro com muita coisa que o Daniel falou, o Silvério e tudo, que é assim. Priorizar o sono, mas não vai ser assim, eu quero dormir, eu vou dormir, vai ser uma coisa muito fácil. Então, assim, é um processo. Então, tem aí quem dorme mal, enfim, quem tem insônia,
precisa de um tratamento e um processo em que vai aprender a voltar a ter prazer, a dormir, voltar a conseguir relaxar para que o sono venha passivamente. Bom, e aí eu já começo a ver ali o horário e aí eu já vou pedindo às pessoas para já falar aí livremente as últimas dicas, as últimas opiniões, as últimas informações aí para o público geral que está assistindo. Então, começa por você, Daniel. O que que você gostaria de falar como uma mensagem final? Bom, como mensagem final, acho que uma coisa que eu falo para bastante gente é assim, acho que existe um, um discurso, né? Eu acho que uma busca, né? Quando as pessoas buscam saúde, fala-se muito de nutrição saudável, comer saudável, atividade física, e acho que o sono também precisa também fazer parte disso, né? E além do sono e saúde mental, né? Acho que nem assim, eventualmente de você trabalhar questões pessoais em psicoterapia, né? Trabalhar o dia a dia, trabalhar emoções, trabalhar pensamentos, né? E eu acho que faz parte desse tripé, né, de você também, né, sono saudável, atividade física, alimentação saudável e um sono saudável. Você, Silvério. Enquanto a gente falava, eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente esquece do básico, né? Então, arroz com feijão bem feito já é fundamental para a nossa vida. Então, quantos casos de insônia a gente já não conseguiria mitigar com a higiene do sono, né? Então, eu acho que aí isso evitaria um avanço para determinadas terapias mesmo as medicamentosas, principalmente. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem para os profissionais da área da saúde: continuem estudando, ou busquem mais estudos, porque a tecnologia vem avançando exponencialmente. Se a gente não acompanhar, a gente não vai conseguir responder às dúvidas dos pacientes. E vamos usar a nosso favor, né? Seja no diagnóstico, seja no tratamento. E aos pacientes que estão assistindo, as pessoas que estão em dúvidas em relação ao sono enfim, principalmente aquelas que acompanham o avanço da tecnologia. Não basta ter um dispositivo vestível, um aplicativo que supostamente está apresentando algo sobre o seu sono. Ele pode ser útil, e se ali ele te sinalizar que algo não vai bem, você precisa buscar um especialista. Esse sim vai saber direcionar, a partir desses dados, o que mais precisa ser investigado. Então é importante não ficar apenas com esse dado, mas aprofundar assim nessa busca em cima dessa dúvida, o que está acontecendo, e buscar um tratamento, se for o caso. Bárbara? Muito bom, gente. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é a seguinte: que para a gente tratar o nosso sono como prioridade, a gente precisa ir meio que na contramão com o que nos é quase que imposto, assim, pelo jeito como a gente vive a nossa vida, sabe? Tem que fazer um movimento que ele é de um esforço, porque se a gente for no automático, a gente vai acabar dormindo mal, porque é isso que a gente é muito induzido a fazer pela forma como a gente vive o nosso dia a dia natural hoje em dia, né? Então, buscar lembrar disso, buscar tentar fazer um esforço para manter certos hábitos mais saudáveis, às vezes voltar para o analógico é melhor em alguns momentos para a gente tentar ficar mais quietinho consigo mesmo, manter bons hábitos. E tem uma outra coisa que eu queria também deixar aqui para o público, que é o seguinte: o Conselho de Psicologia da ABS, né, agora Núcleo, antigo Conselho, criou uma cartilha voltada para o público muito bacana. É uma cartilha chamada Sono e Saúde Mental. E ali tem uma informação muito bacana, bem acessível, vários tópicos interessantes, como a interface com os transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, interface com o trabalho de turno, uma série de informação. E eu deixei o link aqui nos comentários e acredito que vocês consigam aí copiar e colar. E vale a pena acessar um documento por escrito. Então, recomendo aí para todos. Espero que seja uma contribuição. Deixa eu falar Claro. mais uma coisa. Eu convido todo mundo a entrar no site da Semana do Sono, né, www.semanadossono.com.br. Lá tem uma cartilha com dicas bastante valiosas, né, para
para melhorar o sono, reconhecer quando o sono não está legal. E além disso, né, existe uma programação que está correndo no Brasil inteiro, né, de atividades começando hoje até a quinta-feira que vem, né? E eu vou fazer propaganda, né, que amanhã, quem estiver aqui em São Paulo, né, das 10 às 5, lá no Centro Cultural, dezenas de craques, né, da nossa sociedade, né, sleep experts, estarão lá conversando com a população, né, para falar de sono saudável, né, das 10 até as 5 lá no Centro Cultural São Paulo, lá no Metrô Vergueiro. Convido todo mundo lá. Inclusive a gente, a Bárbara que ali não conseguiu entrar tão rápido, então quem quiser ouvir mais a Bárbara vai ter presencial lá. Fogos agora. Eu vi, você viu? Foi festa agora. Bom, e até eu aproveito o embalo do Daniel, que aí até me poupou de um dos deveres aqui que eu tinha ali na minha lista. Então, acessem o site da Semana do Sono. Então, lá a gente tem a programação de tudo que vai acontecer online, presencial ao longo da semana. Então, essa é só a primeira live da ABS. Então, ao longo dos dias, todas as noites, a gente vai ter nesse mesmo horário, de 7h30 até ali quase 9 horas, uma live nesse formato de uma super live com um grupo multiprofissional, primeiro um grupo, depois um segundo grupo, falando sobre um tema. Amanhã a gente vai ter o que é normal no sono do bebê até a adolescência. E outra coisa que vocês encontram lá no site da Semana do Sono é uma pesquisa sobre a qualidade do sono. Então, isso é super legal. Então, principalmente os pacientes, as pessoas curiosas, as pessoas que querem também entender melhor como é o seu sono. Então, existe lá um questionário sobre qualidade de sono. E a gente usa essa informação também para ter um panorama geral de como tem dormido aí a grande população no Brasil. Bom, o tempo está acabando mesmo. Eu agradeço aí de novo o aceite, a disponibilidade de todos vocês. Foi bem legal, foi bem produtivo. E, bom, esse é só um gostinho do que vai acontecer ao longo da semana. Então não percam, amanhã tem outra live e todos os dias até o dia 20 a gente vai ter nesse mesmo horário uma live da Academia Brasileira do Sono. Tá bem? Boa noite, pessoal. Bom final Muito de semana. obrigada, pessoal. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.